tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o nome do Senhor seja, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Nós estamos trabalhando com propósito de oração. O que é? Por quê? O que tem oração? Que todo mundo fala tanto, não é verdade? Então, nós já vimos um pouco, né? Agora vamos ver que Deus está procurando intercessores. Então vamos ver lá em Ezequiel 22, 30. Diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim nessa terra. Aliás, por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém encontrei. Veja você, Deus tem procurado alguém que fique orando, intercedendo pelos males deste mundo. E ele pede, poxa, mas será que ninguém consegue fazer isso? Tá vendo uma coisa e não intercede? Em Lucas 23, 33 a 34, diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Nós vamos ao nosso primeiro ponto, que diz: uma realidade a ser entendida. Jesus está pedindo que Deus perdoe esse povo que está ali zombando dele, que está crucificando ele. Deus está ali, Jesus está ali implorando: Senhor, né? Ele intercedeu por aqui, olha só. Aí você pode me dizer assim: mas muitas vezes não sabemos o que fazemos. Nem sempre sabemos o que fazemos. É uma grande verdade. Por isso temos que fazer como Jó e como Davi, pedir perdão por aqueles pecados que nos são até ocultos de nós mesmos. Vamos ao segundo ponto: um modelo a ser seguido. Não há vida cristã sem perdão. Isso nós não adianta. Queremos ser cristãos, dizer que somos cristãos e não perdoamos. É como dizer o outro: tomar veneno e querer que o outro morra. Porque o perdão é um veneno nas nossas vidas. A falta de perdão é um veneno nas nossas vidas. Então nós precisamos de seguir Jesus. Ele é um modelo a ser seguido. E veja, ele deixou o seu trono de glória. Ele se fez homem. Ele não questionou por que eles zombavam tanto, ou por que não. Ele simplesmente resolveu, decidiu perdoar. Porque nós temos que entender que perdão não é sentimento. Não adianta querer sentir que acabar a raiva ou a indignação. Não, eu tenho que decidir. É uma decisão.
Eu decido perdoar e pronto. Mesmo quando a raiva vem, Senhor, eu continuo decidida a perdoar. Eu continuo. Porque nós somos seres humanos. Então é difícil não nos indignarmos. Mas o que nós precisamos é sempre perdoar. Porque a oração que Jesus nos ensinou diz assim, né? Perdoa os nossos adversários, os nossos inimigos, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nos perdoa, né? Assim como perdoamos nossos devedores. Como que Deus vai nos perdoar? Como perdoamos nossos devedores, se nós não perdoamos nossos devedores? Então, ele não vai nos perdoar. Como? Eu perdoo. Eu não perdoo, então ele também não perdoa. Aí eu perdoo, então ele perdoa. Entendeu? A palavra é como nós perdoamos. Perdoa os nossos, me perdoa como nós perdoamos. É difícil, né? É difícil. Muito difícil. E às vezes, vocês podem dizer assim, pode pensar, né? Quantas vezes nos passa esse tipo de pensamento. Mas Jesus era Jesus. Ele era não só homem, mas ele também era Deus. Pois é. Mas quando nós lemos em Atos 7:60, nós vamos ver o relato do apedrejamento de Estevão. E ele estava sendo apedrejado por servir ao Senhor. Né? A perseguição, quando foram perseguidos os discípulos. E ele foi apedrejado até a morte. Antes de morrer, ele disse: Senhor, meu Deus, não impute a eles este pecado. Deus quer nos encher da sua graça, da sua glória. E nós precisamos pedir a Ele: dá a tua graça para que eu possa perdoar. Sabe, conta-se, essa história é muito linda e muito didática. 2 irmãos, eles moravam em 2 fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. E eles sempre trabalharam juntos, estava tudo bem, mas de repente brigaram feio. Mas brigaram tão feio que um não queria saber do outro de jeito nenhum. E uma certa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem na porta dele, ele foi abrir e era um homem procurando um trabalho. E ele disse assim: olha, aqui eu tenho uma pilha de madeira no celeiro e eu quero que você construa uma cerca bem alta ao longo de todo esse riacho, desse lado aqui, porque eu não quero ver mais meu irmão. Mas ele já tinha uma viagem marcada, então ele foi: ó, o senhor vai ficar fazendo aí à noitinha, eu preciso sair, resolver um assunto, à noitinha eu regresso. Então ele foi à cidade, resolveu o assunto, e esse homem, esse carpinteiro ficou ali. E ele foi medindo e foi trabalhando e trabalhou. E trabalhou o mais rápido que ele pôde. E trabalhou muito mesmo. Mas o fazendeiro chegou e olhou e falou assim: mas espera aí, que estranho isso. Mas ao invés do senhor construir a cerca, o senhor construiu uma ponte em cima do riacho que estava ligando a minha fazenda, a fazenda do meu irmão. Mas o senhor foi muito atrevido. Onde já se viu isso? Agora o senhor vai desmanchar tudo. Mas quando ele olha, o irmão já está na metade da ponte, feliz, alegre,
para o encontro do outro irmão. E quando ele viu isso, ele não aguentou e correu também, se abraçaram e fizeram as pazes. Deus, mesmo que nós queiramos construir cercas, Jesus vem e constrói pontes. Nós precisamos enxergar as pontes. Porque muitas vezes as pontes são construídas, mas nós não a enxergamos. Precisamos enxergar. E um terceiro ponto. Jesus é o intercessor a ser adorado. Isaías 53, do versículo 12, nós vamos entender isso. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus levou os nossos pecados, mesmo daqueles que ainda não o aceitam. Já está levado o pecado. Só falta eles aceitarem. E em João 17, 20, ele diz, Jesus na sua oração, sacerdotal, ele diz, não rogo só por esses que estão aqui, os 12, no caso, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de vir a crer em mim. Então, Jesus não orou só por os 12, ele orou por mim e por você. Toda aquela oração lá de João 17, leia. Veja que Jesus ali já estava intercedendo, estava ensinando a intercessão. Nós precisamos aprender a ser intercessores. Muitas vezes nós esquecemos de interceder até mesmo pelos nossa família. Muitas vezes olhamos muito só para nós, esquecemos das nossas famílias. Esquecemos de cada situação. A minha mãe tinha uma mania, meus filhos podem dizer, comprovar, ser minhas testemunhas disso. Antes de dormir, ela orava por cada filho e por cada neto, pelos genros, pelas noras. Ela orava um por um, até que terminasse, enquanto não dela, todas as noites ela intercedia por cada um. E olha, a partir da hora que ela faleceu, eu pude sentir a diferença, a falta daquela intercessão. A gente muitas vezes não dá valor, mas a intercessão de uma mãe pode muita coisa, de um pai pode muita coisa. E qualquer intercessão vale, seja de parente ou não, vale muita coisa, porque pode muito a oração de um justo. Nunca pode esquecer disso. Jesus cumpriu a profecia que nós acabamos de ler, né? Ele cumpriu, porque nós já lemos antes, em Lucas, não é? Que ele intercedeu por aqueles. E 1 João diz algo extraordinário. 1 João 2,11 diz algo extraordinário. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cercaram os olhos. E nesse 1 João 1, 1 João 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo,
para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é que advoga sobre nós. Ele está lá para cada erro nosso, ele está lá intercedendo até hoje por nós. E Romanos 8, 31, Paulo deixa bem claro. Que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor meu Deus, obrigada por teu filho. Nós não conseguiríamos vencer se o Senhor não estivesse conosco. Nós não saberíamos o caminho se teu filho não tivesse estado aqui nos ensinando o caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não conseguiríamos jamais entender muitas coisas se não fosse ele trazer à luz as trevas que viviam o povo, que andava em trevas. E nós também andaríamos em trevas hoje. Mas hoje nós podemos ter a luz do Senhor, nos clareando o caminho, nos ensinando, nos mostrando o que fazermos. Ensina-nos a perdoar. Dá-nos um coração grato por todas as bênçãos que recebidas, porque só assim nós podemos perdoar os outros, as falhas. Ensina-nos, ó Pai, a andarmos nesse caminho do Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, como o de Jesus. Dá-me, ó Mestre, um coração igual ao teu. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo possa completar em cada coração a sua palavra. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.